Função racional. Função racional. Ó, limite com x tendendo a menos infinito de 2x2 menos 6x mais 1 sobre 5x2 mais x menos 3. Qual é o limite do numerador? Qual é o limite do numerador? Qual é? Limite com x tendendo a menos infinito de 2x2 menos 6x mais 1. Quem dá o limite é o limite do termo de maior grau. E quanto é o limite do termo de maior grau? Mais infinito. E quem é o limite do denominador? Tá quanto? Mais infinito, que é o limite de 5x ao quadrado. Então eu fico com infinito sobre infinito, que é uma nova indeterminação. Tá? Nova indeterminação. Então vocês têm até agora quantas indeterminações? 4. 0 sobre 0, infinito vezes 0, infinito menos infinito, infinito menos 0, não, infinito vezes 0, vezes 0. E aí? Infinito elevado a 0 também é indefinição? Hã? Infinito elevado a 0 também é uma definição? É o quê? Ou indefinição? Indefinição não, indeterminar. Infinito elevado a 0? É. Hã? 0 elevado a infinito não. Você vai ver lá no final do curso. 0 elevado a infinito não é. Final do curso não. Final da disciplina. Final da disciplina. Final da disciplina. Tá? Tá? Agora infinito elevado a 0. Problema, viu? Tá? 1 elevado a infinito a indeterminação. 0 elevado a 0 a indeterminação. Por que 1 elevado a infinito? Por que 1 elevado a infinito? Calma, mas aí eu tenho que ver, quando eu chegar nas funções exponenciais, a gente vê isso. Tá certo? Vamos lá. Hã? Ah, não, hoje não. Pode ir embora, pode ir embora. Então vamos lá, ó. Como é que eu saio dessa? Como é que eu saio dessa? Limite com x tendendo a menos infinito de quem? 2x2 menos 6x mais 1 dividido por 5x2 mais x menos 3. Como é que eu saio dessa? Como é? Mesma coisa que eu fiz no caso dos polinômios. Em cada polinômio, no numerador e no denominador, eu coloco a potência de x maior em evidência. Então isso aqui fica o limite com x tendendo a menos infinito. E aí eu coloco, você vai ver o que vai acontecer. Coloco o que em evidência aqui? X ao quadrado. Então fica x ao quadrado vezes o quê? 2 menos 6 sobre x mais 1 sobre x2. E eu vou colocar, já vou fazer um negócio, que vai ficar assim. Ó. Aqui vai ficar x2, né? Aqui não, ó. E aqui vai ficar o quê, ó? Vai ficar o quê? x2 também. Vezes o quê? 5 mais 1 sobre x, menos 3 sobre x2. Tá? E aí, o que é que eu faço, hein?
Agora eu posso cancelar o x2 com o x2. X é diferente de zero, x está tendendo a menos infinito, x é negativo. E está quantos aqui? Dá o limite com x tendendo a menos infinito. De quem? 2 menos 6 sobre x mais 1 sobre x2 dividido por 5 mais 1 sobre x menos... E como eu disse, valem as propriedades operatórias quando os limites são números reais. Qual é o limite do numerador? Com x tendendo a menos infinito. Limite do numerador. 2. Qual é o limite do denominador? 5. E não é coincidência que apareçam os termos, não. Isso é, de novo, esse caso particular diz tudo sobre o caso geral. E aí você vai aprender agora como é que você procede logo quando você tem o limite no infinito de uma função que é racional. Tá? Para você fazer logo direto, tá? Ó, dados M natural, A índice M, A índice 1, A0, números reais com AM diferente de zero. N também um número natural. E Bn, B1, B0, números reais com Bn diferente de zero. Tens, deixa eu concluir aqui. Tens. Quem é o limite? Demonstrar no caso geral, com x tendendo a mais infinito, ó, da função polinomial aqui, a função ANXN mais A1x mais A0 sobre B índice M xm mais B1x mais A0. Como é que eu saio daqui? Procedendo como no caso particular, porque isso aí é uma função racional, lembra? O que é uma função racional? É uma função que é a razão de duas funções polinomiais. Então como é que eu faço? Isso aqui fica o limite. Eu coloco no numerador e no denominador o termo de maior grau em evidência em cada um. Aqui é o xn, embaixo é o xm. Aí o que é que fica aqui, ó? Quando eu coloco o xn em evidência no numerador, o que fica? Fica A índice n, mais, aí tem o A índice n menos 1 sobre x, mais, até o A índice 1, x elevado a n menos 1, mais o A índice 0 sobre x elevado a n. E embaixo fica o quê? Fica B índice m mais B índice m menos 1 sobre x mais B índice 1 sobre x elevado a m menos 1 mais B índice 0 sobre x elevado a m. E aí morreu. Morreu pelo seguinte. Porque esse fator todinho aqui, qual é o limite dele? Quando x tende a zero, quando x tende a mais infinito, todas as parcelas tendem a zero, em cima tende para n, aqui embaixo tende para bn, então isso aqui tende para quê? Bem, resolvi. Que é diferente de zero. Tá? Porque os termos AN e BN são diferentes de zero. E aqui,
Aqui depende. Se o n for igual a m, cancela o limite desse número. Se o n, olha, se o m de mamãe for maior do que o n de navio, e o limite com x tendendo a mais infinito dá 0. E o limite do produto dá quanto? 0. Agora, se o n de navio for maior do que o m de mamãe, aí esse limite aqui dá mais infinito. E o limite do produto vai depender do sinal desse termo aqui. Ou seja, o que eu estou mostrando é que o limite dessa expressão todinha é o limite com x tendendo a mais infinito de AN x elevado a n sobre BM x elevado a n. É isso aqui que decide. Então você olha para cá, corre para cá. Quando chegar aqui você decide. Acabou. Moral da história: se o grau do numerador for menor que o grau do denominador, qual é o limite? 0. Não tem nem o que fazer, tá certo? Então você pega aqui, então você tem uma indeterminação, infinito sobre infinito, e pode dar qualquer valor possível. Por exemplo, quem é A vale para menos infinito também. Então, quem é o limite com x tendendo a menos infinito de x4 menos 6x2 mais 1 dividido por x3 menos 7x5. Quanto é o limite disso aqui? Com x tendendo a menos infinito? 0. O grau do denominador menor do que o grau vai ser o limite de 1 sobre 7, ó, porque isso aqui vai ficar o limite, a força direta, ó. Seu limite com x tendendo a menos infinito de quem? De x4 sobre menos 7, que é quem? De quem, hein? Menos 1 sobre 7, x, que dá quanto? 0. Limite com x tendendo a mais infinito, x tendendo a mais infinito, de 3x3 menos 7x2 mais 1 sobre x menos 5x3. Quanto é esse limite? Dá o limite com x tendendo a mais infinito de quem, hein? De 3x3 sobre menos 5x3, que dá o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Menos 3 sobre 5. E o limite da constante é a constante. Menos 3 sobre 5. Tá? Então você tem todas as possibilidades. Inclusive aqui, ó. Limite com x tendendo a mais infinito de 2x4 mais 7x sobre x3 menos 2x mais 1. Então quem é esse limite aqui? Quem é? É o limite com x tendendo a mais infinito de 2x4 sobre x3, que é quem comanda. Isso aqui dá o limite com x tendendo a mais infinito de... E quanto é que dá isso?
mais infinito. Agora preste atenção. Então vocês já sabem calcular limite do... Ó, isso aqui é um limite o quê? Infinito no infinito. Esse aqui é um limite o quê? Finito no infinito. Tá? Ó, limite com x tendendo. Vou pegar menos. Menos infinito de 2x mais 3 sobre raiz quadrada de x2 menos 3x. Aqui não é função racional. Não é função racional. E aí? Quem é esse limite? Qual é o limite do numerador? Mais infinito. Limite do numerador é mais infinito. O numerador todinho tem limite mais infinito. Menos infinito, desculpa. Menos infinito. E o denominador? x2 menos 3x. Tem que limite? x2 menos 3x. Mais infinito. Aí a raiz quadrada também vai ter limite o quê? Mais infinito. Então, infinito sobre infinito é uma indeterminação. E como é que eu me viro aí? Me viro aí do seguinte. Isso aqui fica o limite com x tendendo a menos infinito. Bota 2x mais 3, deixa por enquanto. E aí aqui fica a raiz quadrada, coloca aqui em evidência. x2. x2 vezes 1 menos o quê? 3 sobre x. Raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas. Então fica o limite com x tendendo a menos infinito. De quem? 2x mais 3 dividido por raiz quadrada de x2 vezes raiz quadrada de 1 menos 3 sobre x. Isso aqui, tá filmando aqui, garoto? Isso aqui é o limite com x tendendo a menos infinito. X tendendo a menos infinito. De que? 2x mais 3 sobre raiz quadrada de x2. Raiz quadrada de x2. Módulo de x. Eu anotei aqui, disse até a hora, eu esqueci. Está anotado. Lembra? Olha, eu falei que vai ser na prova, né? Vai ser numa prova, né? Eu vou botar dia tal, hora tal. Eu falei. Raiz quadrada de x2, quem é? Oh, garoto. E você vai ver que é fundamental você fazer isso aqui. Módulo de x vezes o quê? 1 menos 3 sobre x. Tá? Agora, ó, preste atenção. Preste atenção. E quem é o módulo de x nessa circunstância? Eu não estou perguntando quem é o limite. Eu estou perguntando quem é o módulo de x nessa circunstância. Tá de sacanagem, né? O x está tendendo a menos infinito. Então o x é... E quem é o módulo de x? É isso que eu quero que você me responda. Então esse aqui é o limite com x tendendo a menos infinito. De que, ó? Aí eu já coloco o x em evidência aqui. X vezes 2 mais 3 sobre x. E embaixo fica o quê? Menos x. Porque o módulo de x é menos x. O x é negativo. O x que interessa é x negativo.
Eu estou lá no menos infinito, eu estou numa vizinhança do menos infinito, eu estou no intervalo dos números negativos. Não me interessa outro canto. Então fica menos x e 1 menos 3 sobre x. Professor, mas por que, professor? Por que o quê? Porque é menos x. O módulo x. O módulo, qual é o módulo de x se o x é negativo? Então é quanto? Menos x. Quem é o módulo de menos 2? Que dá 2. Desculpa. Quem é o módulo de menos 3? Pronto. Então, entendeu? Então isso aqui fica o limite com o x tendendo aqui a menos infinito. De quem? De menos 2 mais 3 sobre x dividido por raiz quadrada de 1 menos. E quanto é que dá esse limite? Menos 2. Ó, se você botar x aqui, você encontrar que o módulo é 2. E o módulo não pode ser 2, porque no menos infinito os termos são negativos. Esse está crescendo negativamente, esse está crescendo positivamente. Os números são negativos. Se tem limite, o limite tem que ser negativo. O limite não pode ser positivo, não é que tem que ser negativo. O limite não pode ser positivo. Tá? Mais um, só mais um para encerrar, a gente vai embora. Limite. Hã? Para aí. Só para encerrar.